Por gentileza, vocês aqui do canal Cartas Proféticas, acessem também o canal, se assim quiserem, o canal Espiritualidade Revolucionária para refletir a partir das reflexões evangélicas dominicais. E vocês aqui do canal Espiritualidade Revolucionária, acessem o canal Cartas Proféticas para refletirem conosco sobre esta nossa realidade econômica do capitalismo decadente e do neoliberalismo fartamente questionado e que precisa ser extinto porque só faz mal para as nossas vidas e para o planeta Terra. O Evangelho do dia 5 de abril de 2020 é muito longo, abrange duas grandes partes do capítulo 26, indo até o capítulo 27, versículo 66. Evangelho de Mateus, capítulo 26, começando pelo versículo 14. Por isso eu me limitarei aqui, para não tornar essa reflexão muito longa, a dois aspectos, ambos girando em torno da Santa Eucaristia que Jesus celebrou pela última vez antes da cruz. E talvez nesta semana, umas duas outras vezes mais, eu refletirei sobre outros aspectos deste longo evangelho que são significativas para as nossas vidas. Aqui neste evangelho, impressionante é o fato da Eucaristia, da Santa Ceia, do evento pascal máximo com a participação de Jesus dentro das comemorações, das memorizações, das memórias do Êxodo por parte dos judeus do tempo dele, e continua sendo assim. A Páscoa de Jesus é bem diferente da Páscoa judaica. É um avanço, é uma simplificação, é o aprofundamento, é um enriquecimento da Páscoa. Páscoa que é passagem da morte para a vida, passagem das trevas para a luz, passagem da opressão para a libertação, passagem das grandes injustiças econômicas e sociais praticadas pelos impérios dominantes, nesse caso no tempo de Jesus, o Império Romano, para o reino que Jesus trazia, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de partilha, o reino de paz. Mas Jesus então, depois de pedir para seus discípulos encontrarem a casa de um amigo para nela celebrar o seu último encontro com a partilha do pão e do vinho, ele para lá se dirigiu e se reuniu com os seus 11, com seus 12, um ato falho meu aqui, seus 12 discípulos, incluindo Judas os Iscariotes. E nesse momento da Eucaristia, que para nós cristãos e cristãs é o evento mais representativo do que Jesus veio trazer, porque representava exatamente a entrega dele, que veio realizar o reino, quando ele diz: isto, ao pegar o pão, isto é o meu corpo dado por vós. Cada vez que o comerdes, lembrareis
de mim. Depois tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue derramado por vós. Cada vez que o beberdes, lembrareis de mim. E repartiu o pão. Pão, não um cordeiro, mas o pão. Ou melhor, repartiu o vinho, não o sangue de um cordeiro, agora superado, mas com a representação, simbolização dramática do sangue dele, que dentro de horas seria derramado, não no altar do templo, mas no alto do Morro da Caveira, abandonado, sozinho, traído, cuspido na cruz do Calvário. E depois alcançou o cálice. Primeiro ele alcançou o pão. Isto é meu corpo. E aqui fiz uma troca. Corpo, que não era o corpo de um carneiro, de um animal, mas o corpo de quem se entregava, de fato. Se deixava imolar, não por neurose, desejando a morte numa hora de perseguição, numa hora de invalidação, numa hora de profunda solidão, mas como projeto de quem não arreda pé diante da luta para implantar o reino que ele viera a trazer, a missão que ele viera a realizar, ser cumprida até a última consequência. Então, a Santa Eucaristia é impressionante porque ela mostra um Cristo, o Cristo profundamente libertador, capaz de se entregar sem preocupação residual com qualquer apego, com qualquer coisa, com qualquer objeto, mas se entregar para mudar o mundo. A Santa Eucaristia é o alimento do Cristo que compartilha com aqueles que o seguem, primeiro qualitativamente como seus discípulos e depois como enviados apóstolos, discípulas, apóstolas, para radicalizar a missão. A Eucaristia não é pão para alimentar superstição que cure doenças, que cure desemprego, que cure do azar, que cure disso e cure daquilo. Mas a Santa Eucaristia é o reforço que nos traz Cristo de novo para nos fortalecer para a grande missão de mudar o mundo, que implica em luta, no enfrentamento à própria cruz, que o opressor estende desavergonhadamente, sem o menor constrangimento, ainda achando que está sendo certo, que é certo, diante do mártir da salvação, o mártir da cura, o mártir da libertação, e a todos nós que queremos ser fiéis a Ele. A Santa Eucaristia é um momento máximo da convivência do Messias com seus seguidores, que não eram lá o suprassumo do melhor do ser humano que havia no mundo, mas homens absolutamente trêmulos, tímidos, assustados, diminuídos diante da opressão. Mas foi com eles que Jesus compartilhou a si mesmo através do sangue
e do pão. A Santa Eucaristia também não é para ser limitada àquele momento. Como dizia o grande teólogo, falecido já com mais de 90 anos, com quem eu estive em algumas oportunidades, e aprendi muito com ele, que a Santa Eucaristia representa a partilha mais profunda dos bens da terra. O pão e o vinho são a própria terra feita corpo e agora partilhada no altar do sacrifício de quem se entrega. Por isso ela não deve ser minimizada, feita superstição, feita negócio, feita oportunismo, mas alimento daqueles que se heroizam, que se martirizam, porque são martiréus, são testemunhas que não abrem mão da sua missão. Mas é interessante que nessa Santa Ceia, esse momento máximo pascal de Jesus, de que ele mesmo se entrega como o próprio Cordeiro, humano, divino, leal com o Pai e com a missão, se revela contraditoriamente a tensão que João leva durante o Evangelho inteiro entre a vida e a morte, entre a fidelidade com a missão e a traição da missão. Uma traição que pode acontecer com qualquer pessoa que abra mão do significado da Eucaristia. Tanto que quando Jesus disse, um de vós há de me trair, cada um perguntou para si mesmo, por acaso sou eu, Senhor? 12 perguntaram, até mesmo Judas, por acaso sou eu? Porque a traição estava presente em todos, menos em Jesus. A sombra da traição, com os seus porões maquiavélicos, satânicos, traiçoeiros, que rompem com o compromisso da missão, está presente em todos. E se maximiza no Judas, que já tinha negociado antes a entrega de Jesus. Depois que Jesus revelou a traição, ele foi cumprir com o que prometera com os que negociaram a entrega de Jesus e saiu para trair. Em Judas a traição se faz o máximo. Em Judas a traição se torna chocante. Se torna algo que nos escandaliza e se escandaliza porque ela também atua em nós. Em qualquer momento podemos ser uma revelação de Judas. Então a Santa Eucaristia, ela revela o Cristo que verte suor e sangue na mesa do sacrifício. Ela revela que o pão é da Mãe Terra, que deve ser partilhado com a humanidade, como Jesus se deixou partilhar. Ela revela que o sangue, que no Velho Testamento é chamado, que o vinho, representante do sangue, representativo do sangue, simbolizante do sangue, é chamado nefesh. Aqui, psique, que é alma, vida, garganta,
impulso para a existência, força, energia para a existência, é entregue. Mas a Santa Eucaristia desmascara a traição. Eu voltarei a este assunto no próximo vídeo, nessa semana, talvez segunda-feira mesmo. E eu te pergunto, pergunto para ti, pergunto para mim, tu e eu estamos realmente comprometidos com Cristo libertador, com Cristo do reino, com Cristo anti-opressão, com Cristo anti-assassinato, com Cristo anti-violência, com Cristo anti-acumulação de riquezas? Ou, no fundo, levamos para a mesa eucarística o Judas que trai, o Judas que mente, o Judas que faz negócios para entregar o santo para a morte e para a destruição do seu projeto? Deus esteja contigo. Ele está bem no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.